Um clube do Brasil e um da China estão interessados no atacante Vitinho, que foi um dos principais destaques do Internacional na temporada de 2025 e não tem vínculo definitivo com o clube, estando em Porto Alegre a partir de uma normativa da FIFA que autoriza atletas que atuam no leste europeu a suspenderem os seus contratos de maneira unilateral. Entretanto, o Inter tem um plano para manter o jogador em definitivo aqui em Porto Alegre e garante que não receberá sondagens e não receberá pressão por parte do dono do passe do jogador para fazer a liberação do atacante. A gente explica toda esta polêmica envolvendo Vitinho, FIFA, Dinamo de Kiev e clubes que estão interessados por ele, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero atualizar a situação do atacante Vitinho, que está no Inter por um empréstimo, que não é exatamente uma cessão do clube que detém o seu passe. O Inter está tendo o empréstimo do Vitinho a partir de uma liberação unilateral imposta pela FIFA, que autoriza que jogadores que estão na Rússia e na Ucrânia suspendam os seus contratos de maneira unilateral. E a partir disso, o Vitinho tem um vínculo garantido com o Inter até a metade de 2026. E o contrato dele com o Dinamo de Kiev, que é o clube que detém o seu passe, se termina exatamente em junho de 2026. A ideia do Inter é assinar um contrato quando o jogador estiver livre no mercado. Na virada do ano, um pré-contrato já será assinado com o Vitinho para que ele garanta o seu vínculo fixo com o Internacional. Mas, em meio a isso, existem clubes que estão interessados no jogador e prometem fazer uma grande polêmica que o Inter garante que não resultará na saída do atacante. E eu vou explicar isso aqui, tá? A FIFA, ela disponibiliza que o contrato do Vitinho com o Inter vai até a metade do ano. Então, até lá, o Inter tem a garantia de que Vitinho é jogador do Inter e, para os clubes que estão interessados no jogador terem o Vitinho, precisam da concordância, precisam da liberação do Internacional. É claro que a estratégia desses clubes, e são dois até o momento, o Santos e o Liaoning da China, esses dois clubes têm interesse no Vitinho e vão buscar pressionar o Dinamo de Kiev, que tem o passe do jogador, a liberar o atleta. Entretanto, o Inter não tem obrigação nenhuma, pelo contrário, o Inter não tem o porquê liberar o Vitinho para esses clubes para que o Dinamo de Kiev receba um dinheiro. A ideia deles é justamente pressionar o Dinamo de Kiev para que o Dinamo de Kiev pressione o Internacional, já que o clube ucraniano sabe que vai perder o jogador de graça de qualquer maneira na metade da temporada. Então, qualquer clube que ofereça qualquer coisa para o Dinamo de Kiev, o clube ucraniano vai tentar vender o jogador. Entretanto, ele tem vínculo garantido com o Inter até junho de 2026 e esse é o grande trunfo colorado. Bom, já sabemos que para que ele seja liberado, o Inter precisa concordar com o jogador. Mas hoje, a chance de saída do Vitinho do Internacional ela é bem menor justamente por isso. Para o Vitinho sair hoje do Inter, ele precisa não só da concordância do Internacional, mas da concordância também do Dinamo de Kiev. E convenhamos, vai ser muito difícil que algum clube pague dobrado por este jogador, porque precisa pagar um valor que contente ao Internacional, que até que se prove o contrário, vai ter o jogador de graça na metade do ano que vem, por inteiro, e vai ter que agradar também o Dinamo de Kiev, porque o Dinamo não vai facilitar a negociação de um jogador para beneficiar o Inter, sendo que ele não vai ganhar nada. Para o Dinamo, então, se não é para ele ganhar nada, fica no Internacional. Então é bem complicado que Santos e o clube chinês tenham interesse e consigam êxito na liberação desse jogador. Porque hoje o Vitinho vale por dois. É necessário hoje, para trazer o Vitinho, que qualquer clube beneficie esses dois times, tanto o Dinamo de Kiev como o Internacional. Qual é o valor de mercado hoje do Vitinho, tá? Se o Inter pagou 4 milhões de dólares pelo Johan Carboneiro, o valor do Vitinho ele é maior, considerado, tá? Porque a idade do Vitinho é bem parecida e o Vitinho foi um jogador que teve um desempenho maior do que o do Carboneiro ao longo de todo o ano de 2025. O Vitinho foi um jogador fundamental, tá? Para as pretensões do Internacional de não cair no Campeonato Brasileiro e foi um jogador até de certa forma decisivo em algumas partidas importantes do clube. Bom, a partir disso, o valor do Vitinho é maior. 5 milhões de dólares para o Inter liberar ele, talvez. Mas, repito,
é muito difícil que algum clube consiga essa liberação, porque não basta apenas seduzir o Internacional, como é necessário também seduzir de alguma forma a equipe do Dinamo de Kiev, que detém o passe do atleta, mesmo que não tenha a possibilidade de usá-lo, porque ele tem esse empréstimo garantido pela FIFA até a metade de 2026. O que vai acontecer com o Vitinho? O Vitinho deve permanecer no Internacional. E aí, na metade do ano, ele deverá assinar um contrato em definitivo com o Inter, a partir de um pré-contrato que será assinado nos próximos dias. Na virada do ano, o Inter já vai ter a liberação para assinar um pré-vínculo com o jogador que já está muito bem alinhavado, de gaveta, entre Inter e Vitinho. O Inter coloca este pré-contrato, assina este pré-contrato, deve anunciar, inclusive, na virada do ano, para que se tenha a garantia pública de que o Vitinho permanecerá no Inter na metade do ano e que o Vitinho será um jogador do Internacional, se desvencilhando do contrato do Dinamo de Kiev sem custos para o Inter. O que o Vitinho ganha nisso? Primeiro, o interesse do Vitinho é se manter em Porto Alegre, porque aqui ele entende que está muito bem adaptado, ele está rendendo no Internacional, ele está adaptado a Porto Alegre e mais do que isso, o Vitinho vai receber um aumento considerável no Internacional, porque como o Inter não vai pagar pelo passe do jogador ao Dinamo de Kiev, o Vitinho vai receber luvas. E essas luvas se incrementam a um salário que não está entre os mais altos do elenco, longe disso, mas vai fazer com que os vencimentos do Vitinho eles aumentem de maneira substancial. Então também não é interesse do Vitinho sair do Inter neste momento. Por mais que possa existir a pressão do Dinamo de Kiev, que se receber uma sondagem do Santos desse clube chinês queira liberar o jogador, o Inter não deve liberar. E se o Inter quiser, o Dinamo de Kiev aí é que não vai querer. Mais ou menos assim a situação do atacante colorado, que foi um dos artilheiros dessa temporada. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!